Olá pessoal, tudo bem? Francisco aqui da Escola de Matemática. Na aula de hoje nós vamos resolver um exercício de frações, tudo bem? Dá uma olhadinha aqui. João tinha uma caixa com pregos, mas perdeu 3/11 da quantidade inicial. Depois ele usou 5/8 do que sobrou na caixa. Qual fração representa a parte de pregos que sobrou na caixa? Então, vamos lá. Olha aqui. João perdeu 3/11 da quantidade inicial. Então, vou escrever aqui. Perdeu 3/11 da quantidade inicial. Certo? Depois ele utilizou 5/8 do que sobrou na caixa. Então, usou 5/8 do que sobrou na caixa. Certo? Como funciona isso aí? Vou fazer aqui para você. Ó. Então, ele perdeu 3/11 da quantidade inicial. A quantidade inicial que era? Uma caixa, né? Uma caixa de pregos. Uma caixa de pregos, então eu vou ter que fazer uma caixa de pregos menos 3/11, que foi o que ele perdeu. Um inteiro, né, que é uma caixa de pregos, menos uma parte que é 3/11. Esse inteiro aqui, eu posso escrever dessa forma. Ó. Posso escrever 11/11. Por quê? Porque 11 dividido por 11 é igual a 1. Se você perdeu essa aula de frações, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores que você vai observar esse assunto, tá bom? Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1, tá bom? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui, deixa eu trocar a cor da caneta, eu vou escrever aqui 11/11 menos 3/11, que é um inteiro, uma caixa, menos 3/11. 8, subtração de frações com o mesmo denominador, permanece o denominador e subtrai os numeradores. 8 menos 3 é igual a 11 menos 3 é igual a 8. Eu estou com 8 na cabeça aqui. Então é o seguinte. Sobrou aqui 8/11 do que? Da quantidade que ele perdeu. Ele tinha uma caixa inteira de pregos, perdeu 3/11, então sobrou 8/11. Então vamos continuar aqui. Depois ele utilizou 5/8 do que sobrou. Então olha aqui. Quando a gente fala que utilizou 5/8 do que sobrou, você vai fazer isso. 5/8 do que sobrou, que é 8/11. Mas por que você fez uma conta de multiplicação, professor? Por causa disso. Vou passar aqui para uma página de explicação. Olha aqui. Quando você diz assim, qual é a metade de 6, por exemplo? Metade de 6. Quanto que é a metade de 6? A metade de 6 é 3. Mas como que eu faço isso com uma expressão matemática? Você vai escrever aqui. Metade de 6. É um cálculo de multiplicação. Multiplicação do quê? Uma fração com um número inteiro. Aqui embaixo você tem 1, tá? 6 dividido por 1 igual a 6. Então, olha aqui, você vai multiplicar 1 vezes 6 e 2 vezes 1. 1 vezes 6 é 6, 2 vezes 1 é 2. E 6 dividido por 2 é igual a 3, tá? Por isso que você faz um cálculo de multiplicação. Toda vez que você tiver metade de alguma coisa, 3/4 de alguma coisa, 5/16 de alguma coisa, isso é um cálculo de multiplicação. Tudo bem? Vamos voltar aqui para o exercício. Então, ele utilizou 5/8 do que sobrou. Quando ele perdeu 3/11 da quantidade inicial, sobrou 8/11. Depois, ele utilizou 5/8 disso. Então, o que ele utilizou?
temos outro cálculo de multiplicação aqui, tá? Preciso fazer esse cálculo? Não preciso. Tá vendo aqui, ó, que tem 8 aqui e 8 em cima e 8 embaixo? Como é uma multiplicação, eu posso simplificar. Então, eu venho aqui e simplesmente simplifico esse cara com esse. E o que sobra aí? Sobra aqui 5 em cima e sobra 11 embaixo. Então, sobrou, ele utilizou 5 onzeavos do que sobrou na caixa, tá? Essa é a resposta do exercício? Não, não é a resposta do exercício. O que ele está perguntando não é isso. O que ele está perguntando é o seguinte: qual fração representa a parte de pregos que sobrou na caixa? Ou seja, se João tinha lá uma caixa de pregos, perdeu 3 onzeavos da quantidade inicial e sobrou isso, e disto aqui, 8 onzeavos, ele utilizou 5 onzeavos, para descobrir a fração que representa o que sobrou na caixa, eu tenho que pegar 8 onzeavos menos 5 onzeavos, que foi o que ele utilizou depois que ele perdeu da quantidade inicial. Tá bom? Então, olha aqui. Ele perdeu 3 onzeavos da quantidade inicial, sobrou isso, 8 onzeavos. Desses 8 onzeavos, ele utilizou 5 oitavos, deu 8 onzeavos, que corresponde a 5 onzeavos. Tá? Ou seja, do que sobrou aqui na primeira parte do cálculo que ele perdeu, 8 onzeavos, ele utilizou 5 onzeavos. E o que sobra no final das contas? 11 embaixo, porque o denominador é igual, e em cima é uma subtração, 8 menos 5 é igual a 3. Então, o que efetivamente sobrou na caixa aqui foi 3 onzeavos. Tá? Então, a nossa resposta aqui é a letra B. Tudo bem, pessoal? Gostou? Se você gostou, se você curtiu esse exercício, compartilhe aí com seus contatos, tá? Você ajuda o nosso canal a crescer e ajuda também a fazer a divulgação da matemática aí para o nosso país, tá bom? Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva que o YouTube avisa você quando a gente tiver novos vídeos, tá bom? Obrigado aí pela sua atenção, tá? Até mais.